Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que esse vídeo possa encontrar você bem, possa fazer essa saudação estoica no sentido de um envio, de uma tranquilidade da alma para você. Bom, e falando em tranquilidade da alma, lembrando a obra clássica de Sêneca, eu vim aqui hoje falar com vocês sobre um tópico ou conversar um pouquinho, fazer essa reflexão sobre um tópico desta obra fantástica de Sêneca, que é sobre a brevidade da vida. Essa daqui. Tem outras traduções que vocês podem também adquirir. E eu gostaria de falar um pouquinho, né, considerando todo essa perspectiva de Sêneca, né, que ele é um dos autores, assim como eu já falei a vocês é, em outras aulas, em outros vídeos que eu fiz, que o estoicismo ele não é só uma filosofia, ele se apresenta com uma prática de vida, né? E dentro dessa prática de vida eu tenho feito uma interpretação que a filosofia é um modo, uma arte de viver. E aqui a arte, obviamente, porque não é uma técnica. Nós podemos, e eu tenho tentado fazer isso nesta rede e lá no Instagram, fazer trazer elementos ou estratégias ou princípios e regras que possam nos oferecer diretrizes, normas, princípios para que nós possamos chegar a uma vida boa, né? Lembrando aqui que o estoicismo tem como base fundamental o pensar que nós temos um destino, né? Ou vamos dizer assim, nós temos uma finalidade. Esse é, vamos pensar, é uma leitura do cosmos estoico, né? E dentro desse cosmos, essa leitura antropológica do ser humano, que nós, ou seja, também temos e buscamos uma finalidade, né? E essa finalidade é já lá também presente nos gregos mais antigos, é, que é a ideia de felicidade, né? Então, de eudaimonia, né? Então, nós pensamos também esse cosmos estoico, né? E dentro desse cosmos o homem. Então, nós temos que entender sempre, quando nós falamos de estoicismo, ah, nós estamos inseridos dentro de um cosmos, de um cosmos que tem esse logos, né, que é essa razão, não é uma razão no sentido moderno do termo, mas essa razão que dá ordem às coisas, né, e o homem está aí presente dentro desse cosmos. Então isso é muito interessante porque nós não estamos separados do mundo. Nós somos parte do mundo e como parte do mundo, nós também estamos, vamos dizer assim, é, enfim, nós estamos postos e vamos receber todas as influências de todas as regras que há no mundo. Nós não podemos fugir disso. Lamentavelmente, nós não podemos. Ou seja, vou dar aqui um exemplo banal, mas a regra da gravidade, nós não podemos simplesmente virar super-homens e sair por aí é, voando, não é verdade? Ela simplesmente é algo que está posto no mundo e nós temos que nós somos subjugados por essas normas do mundo. E da mesma forma, se você fizer o exercício de entender que o mundo não está aí para satisfazer os nossos desejos, nós reduzindo um pouco a amplitude dessa máxima, nós diminuindo da questão do mundo, da organização do mundo, para a organização social, da sociedade civil, né, do Estado, nós também vamos entender que nós não dominamos todas as regras que estão postas aí. Isso é bastante frustrante à medida que nós vamos nos dando conta, porque o nosso desejo e nossa vontade é que nós possamos alcançar sempre aquilo que nós desejamos. Mas, de novo, assim como o mundo, a sociedade, a, a sociedade civil, o Estado como instituição, né, não está aí para satisfazer os nossos desejos. E se nós diminuirmos um pouco isso, vamos pensar aqui na família, né, numa estrutura hegeliana, a família também não está aí para satisfazer todas as nossas vontades.
né? E, e diminuindo um pouquinho mais, então nós estamos nós, como um indivíduo, né? Ou seja, nós temos uma história e essa história nos construiu quem nós somos e, de certo modo, essa história, essas experiências, que são positivas e negativas, dizem muito de o que nós desejamos e o que nós queremos, as vontades que nós temos e assim por diante. Então também nós temos que fazer esse exercício de entender que muitas coisas que nós queremos, nem sempre elas são, de fato, algo que nós temos total deliberação. Então, quando nós damos conta que quem nós somos, essa antropocosmologia que eu acabei de mencionar a vocês, que é essa perspectiva de entender quem nós somos, né? E psicologicamente compreender. Então, antropologicamente entender onde nós somos colocados, né? No mundo, nas relações com os outros, com a família, com a sociedade, com a natureza em geral, o que eu chamei de mundo. Nós também temos uma estrutura psíquica montada. E o estoicismo, ele lê essa estrutura, sobretudo Sêneca, né? Lembrando um pouco a nova Estoa, o novo estoicismo, que aí é marcado por Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. Ele lembra, mas sobretudo Sêneca, ele vai nos apontar, às vezes, para essa dicotomia entre alma e corpo, embora o próprio Sêneca diga que o corpo também tem princípios, a alma também e o corpo são parecidos em seus princípios, né? Mas lembra, em algum momento, essa perspectiva lá do Fedro, ou lá do Fédon, desculpe, de Platão. Obviamente que desconectada da estrutura platônica, mas é algo que a gente pode ver na leitura da obra do Sêneca, tá legal? Então isso é importante também verificar como uma perspectiva metodológica do Sêneca e que tem implicações no modo como ele lê a estrutura psíquica do mundo, ou seja, a psíquica do indivíduo, que compreender que nós temos emoções, sentimentos, frustrações e que compreender também que nós podemos ler errado muitas partes do mundo ou entender errado como nós reagimos ao mundo. Por exemplo, a ira, a frustração, a gritaria, o xingamento, na verdade, eles são leituras erradas ou modos errados de compreender o mundo. Se a ira e a gritaria, vamos dizer assim, ela é uma reação tua frente a um episódio no mundo, é porque você está compreendendo errado essa estrutura psíquica e antropológica e cosmológica, vamos dizer assim, de quem você é lá, né? Psicologicamente, você tem que entender que você não vai ter controle sobre todas as coisas, porque você não tem controle sobre as regras, sejam elas do mundo, sejam elas da sociedade. Então não há por que você criar ira e uma gritaria, vamos dizer assim, sobre determinados elementos que você não tem controle. E por isso é importante para nós pensarmos que o fim da nossa vida, para o estoicismo, é a busca da felicidade, né? É a busca da felicidade, nós temos que entender direito quem nós somos, né? Se nós não entendermos direito quem nós somos, não adianta nós ficarmos divagando ou tentando encontrar em coisas no mundo aquilo que teoricamente vai nos oferecer a felicidade. Porque do contrário vai ser só saltos para possíveis outras coisas que nos trarão a felicidade. Como, por exemplo, adquirir determinada coisa, eu serei feliz. Aí você adquire aquilo e você não encontra plenitude de vida nisso. Então, a plenitude da existência, do bem viver, está na perfeita entendimento de quem você é no mundo. E isso passa por essas etapas. Ora, feito essas falas iniciais, eu gostaria então de, como mencionei, de conversar só sobre o tópico 4 dentro do livro 3, que está na obra sobre a brevidade da vida do Sêneca. E lá ele vai dizer o seguinte: vocês vivem como se fossem viver para sempre. A sua fragilidade nunca os socorreu.
não observam quanto tempo já havia transcorrido. Esse é um outro ponto de compreender quem nós somos no mundo. Nós fizemos essa trajetória que eu fiz com vocês, e agora é um outro ponto, que nós temos um fim estabelecido. Nós só não sabemos quando e onde vai acontecer. Se vai acontecer com uma idade avançada, com uma idade menos avançada, se vai acontecer um acidente. Nem sempre é fácil falar sobre a morte. Ainda é um tabu, mas a verdade é que quando ela nos aparece diante dos olhos, ela nos causa, num primeiro momento, uma estranheza. E é quase como falar de uma coisa que não se pode falar, porque ela é a contradição da vida. E falar sobre contradição às vezes não é muito gostoso. Mas, como bons estoicos que nós estamos tentando ser, nós precisamos falar sobre ela. E falar sobre ela significa, sim, em um primeiro momento, nós temos essa estranheza, que não é gostosa, porque mostra nossa fragilidade enquanto seres biológicos, mas ao mesmo tempo você aceitando que a nossa vida ela tem um fim, compreender que nós precisamos viver bem, certo? Então esse é o ponto importante que marca essa primeira passagem dessa parte 4 dentro do livro 3 do Sêneca. Vou citar aqui outra passagem desse mesmo tópico que diz o seguinte: Sêneca nos pergunta com aquela retórica dele: vocês temem tudo sendo mortais e desejam tudo como se fossem imortais. Olha só como isso é importante. Veja, vocês temem tudo sendo mortais. Ou seja, é como se nós temêssemos e temos medo de tudo o que nos aflige, não considerando aquilo que nós mencionamos anteriormente. Ou seja, que boa parte das coisas que nos advém do mundo, das relações humanas, da sociedade, nós não temos nenhum controle. E a adversidade, ela é uma oportunidade para o estoico de aprender a lidar com situações novas e a dominar essas adversidades para fazer um aprendizado de vida. E por isso que ter medo disso não é algo muito da natureza estoica, certo? E a segunda parte da frase é a seguinte: e desejam tudo como se fossem imortais. Ou seja, temem tudo como se fossem humanos, mas desejam tudo como se fossem imortais. E obviamente nós não somos imortais. E se nós não somos imortais, nós não podemos desejar tudo como se fossem imortais. O que nós podemos desejar é aquilo que nós também temos determinado controle para poder desejar e poder realizar, né? Nós temos controle apenas sobre nossas ações, nossas reações, nossa vontade e, portanto, nós não podemos desejar dominar a lua, nós não podemos desejar ter a fama se nós não somos pessoas que estamos envolvidas com isso. Então aqui ele não está dizendo para a gente ter um conformismo em relação ao que nós podemos e não podemos ser, mas é ter sabedoria, que vem o conceito de sábio, para saber desejar aquilo que nós podemos alcançar, justamente para não trabalharmos de novo com frustração. Então, saber desejar é saber colocar na nossa alçada de possibilidade, né? E, obviamente, aqui o ponto que ele vai trabalhar mais a fundo é justamente pelo fato de nós desejarmos tantas coisas como imortais que nós deixamos de viver ou nos prometemos viver melhor a partir de determinada idade. Ou seja, desconsiderando de viver bem o tempo todo, desconsiderando que viver estoicamente, viver uma vida tranquila, é saber viver cada dia. Então ele está dizendo, olha, nós nos escondemos atrás
do nosso trabalho, dos nossos desejos, que são praticamente desejos inumanos, e acabamos deixando de viver. E por isso que ele vai dizer o seguinte: olha a força dessa expressão. Quão atrasado é começar a viver quando a vida está para terminar. Como é estúpido esse esquecimento da mortalidade e deixar os melhores planos para os 50 e 60 anos e ainda querer começar a vida em um ponto ao qual poucos chegam. Aqui não é saber se as pessoas chegam a 50 ou 60 anos. Provavelmente no seu tempo, a probabilidade de viver até esses 50, 60 anos era de fato bastante. Não era muito comum. Hoje nós vivemos muito mais. Mas o que ele está dizendo é que nós não podemos nos esconder de uma vida de poder viver bem, viver serenamente, viver na nossa plenitude da existência, com nossos sentimentos, com nossas emoções, com nossa racionalidade diária, no sentido aqui de estar em conformidade com a natureza, e deixar tudo isso para fazer depois. E nós escondermos tudo isso atrás das nossas práticas diárias e da correria do dia a dia. E o que acontece, e aqui é importante nós fazermos esta exortação, é que nós não percebemos isso. Nós não percebemos o quanto nós estamos escondidos na nossa rotina. Você gosta da tua rotina? Olha, essa pergunta eu faço para mim mesmo. Eu gosto de rotina, porque eu sei exatamente o que eu devo fazer, o horário que eu devo seguir, mas também isso pode ser, e já penso nesse sentido, justamente para esquecer que eu posso fazer outras coisas e que eu posso ter uma outra forma de viver. É óbvio que nós temos que trabalhar, é óbvio que nós temos que cuidar da nossa família, é óbvio que nós temos que cuidar dos nossos animais, mas nós podemos fazer isso aproveitando de uma forma mais consciente o que nós estamos fazendo. A prática estoica, ela pode ser feita, a prática de uma vida boa estoica, ela pode ser feita em todos os lugares, certo? Mas talvez incluir aqui um momento na natureza, um momento de ir à praia, um momento de simplesmente quebrar a rotina e dizer, poxa, quem sabe a gente vai tomar um café com os amigos, com a esposa, com o filho, com o gato, certo? Espero que tenham gostado dessa reflexão. Como eu já falei, o estoicismo está para além de uma filosofia puramente intelectualista. E ela se enquadra perfeitamente no que eu tenho chamado de a filosofia como uma arte de vida. Certo? Um abraço a você e espero que tenha contribuído para que você faça uma reflexão sobre, intelectual, obviamente, de compreender o estoicismo, mas também uma reflexão para a sua existência.